Ok. Eu preciso só que alguém me diga se está aparecendo a telinha para vocês, da aula de hoje. Tá aparecendo, professor. Ok, obrigado. Então só, pessoal, nós, estamos trabalhando no nosso plano proposto, né, nosso modelo de gestão, que é focado na melhoria contínua, e a primeira etapa desse plano é fazer um bom planejamento. Para isso, a gente levantou os dados dos equipamentos, quais são os ativos, quais são os equipamentos que nós vamos ter que fazer manutenção, definimos isso claramente. Na aula passada, a gente viu uma das maneiras de dar prioridade a cada uma dessas máquinas, nem todas as máquinas têm a mesma importância para a produção, né? Não é a importância da máquina, é a importância para o processo da produção, para a geração do produto, né? Tem máquinas que são mais importantes que a outra. Então, a gente viu esse exercício de criticidade, não sei quantos trabalharam aquele exercício adicional que eu coloquei para vocês irem testando. Na próxima aula, a gente faz uma revisão dela para ver se está tudo tranquilo e depois a gente coloca essa atividade de criticidade para vocês desenvolverem. Bom, definido quais são as máquinas, definido qual a importância da máquina, agora chegou a hora de eu dizer o que eu tenho que fazer nessa máquina, o que é importante fazer nessa máquina, que é justamente o plano de manutenção ou plano de ações a serem feitas nessa máquina. Bom, então a gente vai ver o que vem a ser exatamente isso, plano de manutenção, né? O plano de manutenção nada mais é do que eu colocar dentro de um documento ou vários documentos todas as ações que eu preciso fazer nessa máquina para que essa máquina venha corresponder em termos de disponibilidade e confiabilidade que a produção precisa. Ou seja, nós estaremos trabalhando em ações de manutenção preventiva. Ninguém faz planejamento de corretivo. Quantas vezes eu vou quebrar esse mês? Não, não existe. Então, só se faz planejamento de ações preventivas, né? Então, a gente vai fazer ações em intervalos pré-determinados, baseados em taxa de falhas conhecidas, e a ideia é reduzir a probabilidade da falha ou do desgaste do equipamento, da máquina, né? Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, as estratégias preventiva, programada, sistemática, que na verdade são ações ou de inspeção, ou reaperto, ou troca de componentes, ou limpeza, ou lubrificação e ajuste, ou seja, esses verbos, essas ações, nada mais é do que ações relativas à estratégia de preventiva. Então, tudo isso eu vou reunir no documento, ou numa série de documentos, e vou deixar isso registrado, o que é feito nessa máquina. Então, o que deixo registrado? O que é feito, qual a frequência que é feito, né? Aonde vai ser feita, que parte da máquina vai ser feita a ação, se preciso de materiais para fazer essa ação, peças, componentes, ou preciso de óleos lubrificantes, ou preciso de óleo de proteção, enfim, que materiais que eu preciso. E também eu vou programar quem vai ser ou quem serão os responsáveis
que vão executar aquela atividade. Então, isso é um plano, né? Então, tem que ser feito, dentro do possível, uma forma de roteiro, que seria uma forma de roteiro, é algo rotineiro, algo sequencial, que facilite, inclusive, o trabalho do profissional que vai fazer isso, né? Ele não tem que fazer um plano, que ele atenda uma máquina, depois, daqui a 20 minutos, ele vai uma outra, depois uma terceira, ele vai lá no final da fábrica. Professor, Oi, desculpe interromper. É que sim. a Marisabel enviou uma dúvida ali no chat. Eu só vi Obrigado. agora e ela tá sem microfone daí. Eu não consigo ver, obrigado. Quem falou, não sei quem. Isabela. A Coisa Marisabel que boa. mandou a dúvida daí. Tá bom, deixa eu só ver o que a Maria Isabel quer. Ok. Estou pensando, ainda na correção da atividade anterior, se a condição da máquina for insatisfatória também. É recomendado para a máquina ou só quando a condição for inaceitável? Estou sem micro. Tá. Isabel, se você estiver escutando, eu espero que sim. Se a máquina está numa condição insatisfatória, eh, não teria obrigação e a necessidade de parar a máquina. Mas se você observar, aliás, você precisa observar os valores desse insatisfatório. Ela passa a ser insatisfatória a partir de 2,8 milímetros por segundo e vai até 7,0. A partir de 7,1 já é inaceitável. Então, se você tiver valores na faixa de 2,8, 3, 3 e pouco, 4, eu diria que insatisfatório não para a máquina. Segue produzindo, né? Continua com a programação de medição normal, porque são níveis de vibração ainda baixos. Agora, quando você tiver com valores de vibração próximos ao 7,1, como a gente viu alguns pontos ali, 6,6, 6,7, pensa assim, ó. Se você mede a cada mês, normalmente é o que não, a maioria das empresas fazem, medições mensais, né? Olha, um mês, você vai medir daqui a 30 dias, você pode chegar lá na máquina daqui a 30 dias, a máquina está quebrada. Se tiver com 6,7, 6,6, porque você não sabe qual é, a não ser que você tenha um acompanhamento. Lembra da curva de tendência, né, que a gente fez? O valor global de vibração é para isso. Se você tem um acompanhamento e está vendo que a tendência da curva é atingir o 7,1 antes de que você vá de novo na máquina medir, você não vai arriscar. Mesmo que esteja insatisfatório, você vai recomendar parar, porque vai atingir o 7,1 antes de você voltar a medir lá de novo. Então, esse histórico precisa estar sendo acompanhado. Então, se ele está muito próximo, ou mas pelo tempo que falta outra medição, você não tem condições de garantir que não vai atingir, então é melhor recomendar parar a máquina. Tá bom, Maria Isabel? Ok. Então, vamos voltar aqui, ó. Estamos aqui, né? Isto. Ok. Então, só finalizando, no plano, no documento, eu vou colocar todas essas informações que são necessárias, né, para que a equipe faça as ações. E aí, eu tenho que me preocupar com essa questão do roteiro para que as ações fiquem concentradas de uma forma que facilite o trabalho do mantenedor, né? Não vamos criar uma rota de manutenção preventiva confusa que obrigue ele a se deslocar de forma maluca dentro da fábrica. Isso não é o que seria um bom plano.
Bom, como toda a tarefa que a gente vai fazer de manutenção precisa ser bem pensada, e essa era uma dúvida que alguém colocou, a pessoa, o que é manutenção planejada? Acho que era essa a pergunta, diferença de manutenção planejada e manutenção sistemática. A manutenção sistemática é aquela ação que eu faço periodicamente baseada numa taxa de falha conhecida. Né? Então, eu sei que eu preciso limpar a cada 30 dias, sei que eu preciso trocar a cada 45 dias. Por quê? Se eu não trocar nesse período, a máquina sofre alguma coisa, pode até quebrar. Isso é a manutenção preventiva sistemática. Agora, a manutenção planejada, você conhece todas as ações do teu setor de manutenção da tua fábrica. Tudo é planejado previamente, o momento que você vai agir, o momento que você vai fazer preventiva, até aqueles pontos mais críticos de falha, você já está monitorando ele e você já vai parar, mas não corretiva não planejada, já vai parar por corretiva programada, né? Ou seja, corretiva planejada, porque você já está esperando pela falha, ou seja, todas as ações de manutenção são totalmente, a fábrica é totalmente controlada. Isso é manutenção planejada, né? Para que a empresa consiga isso, ela tem que ter um nível de manutenção bem elevado, né? Bom, então, trabalhando nesse enfoque, é óbvio que a questão custos é muito importante dentro da manutenção. Então, se você consegue planejar bem, você certamente vai escolher uma opção que atenda a manter a máquina em boas condições e seja a opção melhor em termos de custo, né? E vai garantir que os teus indicadores de confiabilidade e disponibilidade e o MTBF que a gente vai ver lá na frente, que é o tempo médio de bom funcionamento, que é o intervalo entre as falhas, ou seja, a máquina funciona bem em 1.500 horas. Entre 1.500 horas não acontece uma falha. Quanto maior esse MTBF, melhor o desempenho da máquina, né? Então, a ideia é fazer as ações, desenvolver as ações, mas você lembre-se que nós vamos monitorar por indicadores lá na frente. E esses indicadores, eles precisam responder dentro do que a empresa espera. Então, tudo está atrelado, né? Eu não vou fazer, o que eu quero dizer com isso? Eu não vou fazer uma ação, vou planejar uma ação de manutenção de passar o pano na carcaça da máquina a cada 30 dias. O que isso agrega? Nada, né? Não vamos fazer uma ação de manutenção, gastar um profissional caro para fazer uma ação de manutenção que não vai agregar nada na máquina. Então, a gente tem que pensar em ações que realmente reduzam o custo de manutenção e garantam os indicadores que a gente depois vai aprender quem são eles. Tá, por que fazer esse plano de preventivo? Bom, a ideia principal, é óbvio, quem faz um plano de preventiva é para tentar diminuir a probabilidade de quebra, né? Mas, por detrás, se você entrar nessa noia, vamos dizer assim, né, nessa paranoia, o noia acho que vem de paranoia mesmo, ou seja, o cara fica doido que a obsessão de querer reduzir a probabilidade de falha e começa a inventar ações ou pensar em situações que possam ocorrer cuja probabilidade é muito pequena, né? Qual é a probabilidade de rachar uma carcaça de ferro fundido? Ela pode? Claro que pode, mas se receber pancadas, dependendo do esforço, o ferro pode trincar, vocês sabem disso. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? Ah, bom, isso é outra história. Mas eu não posso planejar ações prevendo tudo. Meu plano de manutenção tem 50 páginas. E a máquina custa
R$ 250 mil e a primeira plano de manutenção preventiva vai custar R$ 150 mil. Mais da metade do preço da máquina. Ninguém vai fazer isso. Não faz sentido. O teu plano tem alguma coisa errada, né? Certamente você está desperdiçando não só mão de obra, como está desperdiçando tempo e até pode estar gastando material desnecessariamente. Um outro plano de manutenção que contém essa lista hipotética que eu vou colocar aqui, ó. Ações de manutenção recomendada para essa máquina. Troca isso, troca isso, troca isso, troca isso, troca isso. Ou seja, o plano desse planejador é trocar todas as peças. Não existe, né? A troca é talvez a última das ações que o planejador tem que pensar. Não tem jeito, né? Preciso trocar porque não tem jeito. É uma condição que está amarrada. Então, a primeira coisa que se pensa não é em trocar. A primeira coisa que se tenta é regular, é inspecionar, é ajustar, mas não trocar. Então, cuidado com essa ideia inicial de sair fazendo tudo, né, entrar nessa paranoia, e aí certamente se você vai desperdiçar mão de obra, tempo, materiais e não vai conseguir que a máquina evite de quebrar. Você tem que pensar em ações que realmente possam trazer o benefício de não ter quebra, né? Então isso vem com o tempo. A pessoa, vou fazer meu primeiro plano de manutenção. Qual a probabilidade de eu acertar? É baixa. Mas por quê? Porque eu não tenho experiência da máquina, não trabalho com essa máquina há muito tempo. Quanto mais eu trabalhar com essa máquina, quanto mais eu vivenciar ela, melhor eu vou fazer o plano, né? Eu vou ter um plano de manutenção mais eficiente e mais enxuto e mais objetivo, né? Essa é a ideia do plano de manutenção. Imagine, aqui tem um dado interessante que vale a pena a gente vale a pena a gente comentar. Esses dados são dados pelo pessoal da Engeman, né? Da Engeman, não, desculpa, da Engeteles, que é uma consultoria de manutenção, e eles informam que se eu planejar 100 ações que vão levar 100 horas, hoje em dia é razoável verificar que tem muito desperdício de tempo. Ou seja, dentro de 8 horas normais de trabalho, eles apuraram que apenas 3 horas, vou exagerar, são de fato aproveitadas, né? Ou seja, o que é isso? Há um grande desperdício de tempo nessa questão de se eu não tiver com um bom planejamento. Passa o dia, o mecânico passa 8 horas dentro da fábrica e, na verdade, ele vai trabalhar mesmo 3 horas, né? Esses são dados deles, né? Eles levantaram esses dados. Então, para ilustrar isso, inclusive, no site deles, eles colocam essa ilustração, né? Se perde muito tempo buscando ferramenta, 12%. O maior tempo produtivo ainda é trabalhando, né? Mas se perde bastante tempo correndo atrás da ferramenta correta, se perde muito tempo se deslocando até a máquina, se perde tempo para começar o serviço, atraso no início, se perde tempo com muita ociosidade, ou seja, as pessoas ficam paradas e não executam o serviço. Início e término do serviço foram adiantados,
se perde tempo com isso, se interrompe bastante as atividades, e às vezes tem muita gente em volta da máquina e só tem 1 ou 2 trabalhando. Então essa questão aí de planejamento, ela é extremamente importante, para evitar essa questão aí do desperdício de tempo, dinheiro e material, que é uma coisa que infelizmente acontece. Ainda mais se você não cuidar desse aspecto. Bom, qual é a sequência então, professor, para a gente fazer um plano de manutenção? Olha, a sequência é mais ou menos essa que eu vou colocar para vocês. A gente vai coletar os dados para identificar quais elementos que devem compor a a compor o plano dessa instalação, né. Quando a gente está falando de instalação, aí nós estamos falando da fábrica como um todo, ou da linha produtiva como um todo. Dentro dessa linha, eu vou identificar quais equipamentos que atendem aquela linha. Então, imagina que eu trabalho numa linha, uma uma fábrica que é uma fundição, então eu tenho a área de fornos elétrico, eu tenho a área de matéria-prima, eu tenho a área de, aço, ácido lingotado, ou seja, aço que é o aço líquido que sai do forno é colocado no molde, nos lingotes, e aí sai a peça no formato do lingote, redondo, quadrado, enfim, mas peças que saem direto do forno. Ou então, tem situações em que o aço líquido já vai direto para uma forma onde vai ser colocado fabricado algum tipo de peça. Então, quais são essas linhas, a área do fornos, quais são os equipamentos, por exemplo, o forno elétrico, né? Pegar todas as informações que nós temos desses equipamentos, uma pasta para esse equipamento. Nós estamos usando a figura de uma pasta, mas hoje em dia, eletronicamente, pode-se ter várias informações, necessariamente nem precisa ser uma pasta física, mas é sempre bom, dentro do escritório da manutenção, também ter pasta dos equipamentos, né? Embora com todo o recurso que a gente tem hoje em dia de informática. Mas todas as informações que a gente conseguir apurar, de compra do equipamento, o manual da máquina, do fabricante, as recomendações do fabricante, todos os históricos de ocorrências que já teve dessa máquina, tudo que vai facilitar a eu entender a máquina, né. E aí, cada uma dessas máquinas eu vou dividir em subdivisões, até chegar ao nível de interesse da manutenção que eu quero. Então, se eu tenho uma máquina, uma bomba, eu vou dividir ela em sistema de acionamento, vou dividir do sistema de acionamento eu tenho o motor, do subconjunto do motor eu tenho a base, enfim, até chegar ao menor nível que interessa na manutenção. E aí, dentro de cada um desses níveis em que nós vamos enxergar que precisamos fazer ações de manutenção, a gente então vai colocar essas ações que precisam ser feitas. Esse é um detalhe bastante interessante, pessoal, quem for trabalhar na área, porque essa sequência, se ela não for cumprida, você corre o risco de ter bastante mantenedor batendo cabeça e até pode ser a retrabalho, pessoas que acabaram de fazer uma atividade e, lá na frente, horas depois, vai ser feito de novo, porque não houve um bom controle sobre isso. As pessoas gastam bastante dinheiro aí, as empresas nesse aspecto, né. Precisa se organizar essa estruturação desse plano de manutenção.
O que normalmente se faz em manutenção? O que é o mais comum se fazer? Bora, uma forma bem simples, as inspeções. Essa talvez é a forma de manutenção preventiva que mais o pessoal da manutenção se envolve. Ela depende dos sentidos humanos. A gente já vê isso como estratégia de ronda, né? E aqui a gente está falando que são maneiras de você inspecionar a máquina. Ações baseadas no tempo, né? E aí a gente vai ter essas ações serem sistemática ou programada, dependendo se a gente conhece a taxa de falha. Então, normalmente é limpar, é lubrificar, é calibrar, é trocar, substituir, sim, em intervalos determinados, né? Ou seja, antes que aconteça a falha, eu vou lá e faço alguma dessas ações. Então, tudo isso é baseado no tempo. São ações normalmente desenvolvidas. Ou ações baseadas numa condição, daquelas que eu faço algum tipo de inspeção periódica, algum tipo de monitoramento, e a preditiva se encaixa aqui, né? E aí, em função das conclusões, em função dos resultados do monitoramento que foi feito, se percebe alguma falha, alguma anomalia, e aí então eu vou tomar alguma ação, vou incluir no meu plano de manutenção ações baseadas na condição, né? Se a gente procurar a Abraman, né, que é a Associação Brasileira de Manutenção, e perguntar para ela como é que as empresas estão fazendo isso no Brasil de modo geral. Bom, de modo geral, a última pesquisa divulgada, 2013, as empresas elas gastam mais ou menos um tempo um pouco, eu diria que não igual, mas a manutenção preventiva tem um percentual um pouquinho maior, em torno de 37%, a manutenção corretiva em torno de 31%, e aqui ele separou a preditiva da corretiva. Isso aqui está aqui da preventiva, desculpa, a preditiva está dentro da preventiva, mas ele fez uma pesquisa separada, isso aqui basicamente em função de investimento. Como que as empresas estão investindo dentro dessa área, né? Mas preventiva e preditiva são a mesma postura de manutenção, tentar se antecipar a falha, né? Então é o que a maioria das empresas pratica, né? 37% ou em detectiva, ou em programada, ou em sistemática, ou em rotina. 18,5% em preditiva ou 27% em corretiva. É basicamente isso no ano de 2013. Se a gente levar isso aqui para 2020, esses números eles vão estar muito, muito parecidos. Talvez diminua um pouco o da preditiva, porque normalmente quando as coisas apertam, eles diminuem os gastos, né? Mas os números não vão ser muito diferentes desse que está aqui. Ora, nosso plano ele vai ter que ser também uma coisa parecida com isso, né? Então, um plano de manutenção ele tem que responder essas perguntas. A gente já viu isso, né? Estamos repetindo aqui. Aonde eu vou fazer a minha ação de manutenção? Ou seja, qual é o endereço que vai ser feita a minha ação de manutenção? O que eu vou fazer? Qual é a tarefa que eu vou fazer? Como que eu vou fazer, né? Quais são métodos, quais são os materiais e quais são as ferramentas específicas, tá? Aqui não estamos falando em chave de boca, nada disso. Ninguém vai
programar um serviço de manutenção, olha, tem que levar 2 chaves de boca, 3 chaves de fenda, mais um alicate. Não, essas ferramentas aqui são ferramentas especiais. Exemplo, vou ter que desmontar o rolamento e essa montagem é quente, vou precisar de um aquecedor a óleo para rolamentos. Não é uma ferramenta que todo mundo tem e não usa sempre. Então, ele tem que programar essa ferramenta. Quem vai fazer isso? Qual o mantenedor? Que tempo que eu vou levar? E aí sim, né, a parte da programação, que é o calendário, quando que eu vou executar? Pretendo começar esse plano. Então, se eu tenho isso estruturado, eu só preciso determinar quando vai começar o meu plano. Então, eu preparo todas essas ações, defino todas as ações que tem que fazer, todas elas estão dependentes do início que vai ser determinado no plano. Então, o meu plano de manutenção pode ter um status de programado, e depois eu posso dar uma data para eles, olha, a partir de hoje vai começar esse plano. E a partir de hoje, então, o sistema começa a somar todas as periodicidades que foram colocadas. Hoje mais 10 dias, hoje mais 15 dias, hoje mais 30 dias. Isso é programação. Então, a maioria das empresas tem um programa. Tem um programa de manutenção, tem um sistema de manutenção onde isso já foi cadastrado, já foi pensado, e você só recebe as ordens de serviços desse sistema. Se você for chamado para trabalhar numa empresa que não tem um sistema de manutenção, e ela não pretende comprar, é uma empresa pequena, você vai ter que desenvolver essas ações num computador, numa planilha Excel, vai te dar uma trabalheira, vai. Inclusive, os planejadores informam que razoavelmente você consegue fazer um controle de manutenção até 20 máquinas. Máquinas de médio porte. Quando eu falo de máquina de médio porte, pensa num torno, numa fresa, numa retífica, uma máquina de médio tamanho. Se você estiver falando num torno CNC, estiver falando numa fresadora CNC, que é que temos na escola, uma máquina daquela significa, em termos de quantidade de peças, talvez 2 dessas pequenas ou até mais. Então, até 20 máquinas é razoável. Passou disso, é impossível você controlar a ordem de serviço, da baixa de serviço num microcomputador. E aí, a gente tem, então, o que a gente chama do nosso plano pronto, porque eu já defini aonde eu vou fazer, o que eu vou fazer, como que vai ser feito, quem vai fazer e quando será feito. Já está definido, e eu também já disse quando que isso vai começar a fazer. Então, aqui nós temos o plano de manutenção pronto. Uma primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, quando estiver trabalhando ali, é definir bem claramente como é que esse código de localização. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. Por quê? Porque esse código, ou essa estrutura de código, ele vai servir de base não só para o plano, mas vai servir de base para quando eu quiser buscar uma informação, né, e a manutenção precisa disso. Quantas vezes o motor queimou? Para mim buscar essa informação no meu sistema, eu tenho que ter essa estrutura de código bem feita, para mim poder chegar e achar essa informação, né? Então imagine que você tenha na tua fábrica 4 plantas, planta 1, planta 2, planta 3. Cada uma dessas plantas tem que ter um código. Você tem que definir uma estrutura de código para poder identificar
em qual sistema produtivo você vai fazer a tua intervenção. Vou fazer na planta 1. Então, vamos imaginar que vamos fazer em máquinas da planta 2. Né? O meu planejamento vai ser em máquinas da planta 2. Então, eu vou ter que listar tudo que é feito de processo na planta 2. Olha, na planta 2 se recebe matéria-prima, se corta e dobra essa matéria-prima, faz-se uma operação de acabamento e depois se distribui na logística. Então, dentro da planta 2, eu tenho 4 subdivisões: matéria-prima, corte, dobra, acabamento e logística. Vamos supor que eu queira pegar as máquinas que fazem o corte e a dobra. Essa máquina que faz corte e dobra, ela tem acionamento, ela tem um sistema de lubrificação, tem um sistema de refrigeração e um sistema de distribuição de ar comprimido. Então, o que eu fiz aqui agora foi abrindo ou desdobrando a minha fábrica, que tinha 4 plantas, que fazem cada uma delas uma parte do meu sistema produtivo. Peguei uma dessas partes, um desses setores, que é a planta 2, e verifiquei que processos eu faço dentro da planta 2, corte de matéria-prima, corte e dobra dessa matéria, desse componente, um acabamento e logística, peguei todos os equipamentos que fazem corte e dobra, vi quais as funções que tem nesse equipamento e separei essas funções. Então, agora, se eu quiser definir o endereço, por exemplo, né, de uma ação, eu vou dizer assim, olha, eu quero planejar ações de manutenção no sistema de lubrificação da máquina de corte e dobra da planta 2. Isso é o endereço. Eu acabei de definir aonde vai ser feito esse endereço. Só que isso está por extenso. Está escrito, está descrito. Isso no sistema de manutenção é muito difícil para você descrever todos os sistemas. Então, se cria códigos para isso. Né? A ideia é criar códigos. Se eu fizer o contrário, né, se a minha necessidade for o contrário agora, em vez de eu planejar ação para esse sistema, se eu tiver várias informações, várias ocorrências nesse sistema e quiser buscar tudo de ocorrências que teve no sistema de lubrificação da máquina de corte da planta 2, se eu tiver com esse código estruturado, eu vou lá e tiro essas informações. Ou se eu quiser tudo que aconteceu na máquina de corte, também tiro essa informação. Ou se eu quiser tudo que aconteceu na planta 2, tiro essa informação. Então, a gente precisa ter essa divisão funcional, esse código estruturado, para poder não só planejar as ações, como tirar proveito das análises de manutenção. Né? Então, um exemplo que a gente tem aqui, vocês conhecem bem, é o nosso campus. O nosso campus ele tem uma divisão física. Por que física, professor? Assim, porque nós temos o bloco 1, que tem a coordenadoria pedagógica, a direção, temos o bloco 2, que tem as salas do bloco 2, tem a sala do bloco 3, do bloco 4, do bloco 5 e agora do bloco 6. Então, se eu quiser... E foi feito assim, né? No nosso campus, o primeiro bloco não tem sala de aula. Se eu quiser identificar uma sala de aula agora, no segundo bloco tem 2 pisos, né? Tem a sala 12, a sala 13, 14, 15, 16. O código, o endereço, a etiqueta, a palavra em inglês, tag, é etiqueta, mas isso aqui significa uma maneira de codificar, que é o tag, que a gente acaba dizendo, todo mundo, em todas as fábricas, qual é o tag da máquina?
Então, se eu quiser fazer uma intervenção, quiser trocar a lâmpada do projetor da sala 214, o endereço do que o mecânico vai lá é na 214. Se eu quiser trocar a tomada da mesa do professor na sala 320, o endereço que vai é 320. Por quê? Fisicamente, é o bloco 3, segundo piso, a sala 20. Esse é o código, né? 320. Então, isso é uma divisão física. Eu não tenho divisão funcional aqui nesse código, nesse tag do IFSC. Se eu quisesse fazer um tag do IFSC funcional, eu teria que fazer administração, mecânica, eletroeletrônica, gestão hospitalar e enfermagem, ou seja, já estou fazendo por função. O campo não é dividido por função, ele é uma divisão física, mas a máquina pode ser dividida por função. É muito melhor. Então, essa máquina, por exemplo, todos vocês já trabalharam, né? É o nosso torno mecânico. Eu vou lá e começo a olhar começo a ver quais as funções que tem nesse torno. A gente sabe qual é a finalidade dele, para que ele serve, né? Embora a gente possa fazer até outras operações num torno, mas não é o que é recomendado. Ele normalmente pode ser utilizado para furar, até podemos colocar uma fresa, adaptação, podemos até retificar, se for o caso, mas não é essa a finalidade. Então, a operação principal dele é tornear peças, ou seja, desbastar, fazer, proceder, chegar nas dimensões de peças que eu quero. Normalmente, essas peças elas são cortadas no sentido ou vertical, tangencial, a relação ao eixo de fixação da peça. Então, é uma máquina-ferramenta, né? Bom, tem as dimensões, isso é importante para a gente definir. E como é que eu vou dividir isso funcionalmente, professor? Bom, eu tenho que ver o que tem nessa máquina. Bom, nessa máquina eu sei que tem um acionamento dela, tem um motor lá atrás, tem uma transmissão, não sei quantos já abriram essa máquina, normalmente essa aula a gente vai na oficina para olhar a máquina, então tem um sistema de transmissão, também tem, dentro do sistema de transmissão, tem a transformação dessa potência mecânica na potência lá no cabeçote de fixação da peça, que é para poder segurar e também dar o giro, e consequentemente, pelas características da máquina, eu poder dar o acabamento, dar os avanços, enfim. Então, eu preciso fixar a peça lá, então eu vou ter que ter um sistema de fixação de peças, vou ter que ter um sistema que avança a peça, então eu tenho aqui vários movimentos nessa máquina, tem ali o que a gente chama de avental, né? Onde o cabeçote de fixação da ferramenta é colocado, temos o fuso que desloca, temos ali vários conjuntos. Como é que eu vou fazer essa divisão funcional, professor? É óbvio que quanto mais eu conhecer a máquina, melhor eu posso fazer essa divisão funcional, né? Então, um exemplo, primeira coisa para fazer essa divisão funcional da máquina é tentar entender o que ela faz, né? Primeiro, entra energia elétrica, entra matéria-prima, precisa de operador e precisa de óleo refrigerante. É o que entra nessa máquina. E o que sai? Sai movimentos todos controlados, peça usinada, né? Gera resíduos, cavacos, e também gera calor, né? É um processo que gera calor. Então, dentro desse retângulo
vermelhinho aqui, vou ter que ter algumas funções para receber isso e produzir isso aqui, o que sai. Então, eu preciso transformar energia elétrica em mecânica, preciso ser capaz de acionar essa máquina, ou seja, essa energia seja capaz de acionar essa máquina. Eu tenho que levar essa potência, tenho que transmitir não só a potência, como também o próprio giro, né? Para poder a peça ser trabalhada. Preciso controlar isso, né? Vocês controlam, obviamente, aqui com as alavanquinhas, eu mudo aqui o sistema de regulagem, eu posso controlar essa rotação. Tem que fixar, tem que ser capaz de fixar as peças, é importante, senão eu não consigo atacar a peça. Como gera calor, eu preciso ser capaz de refrigerar esse processo, tem que ter um sistema de refrigeração. Os eixos têm que ser capazes de serem movimentados, né? E eu tenho que ser capaz de parar esse movimento, né? Tem horas que eu tenho que parar, inclusive, de repente. Eu tenho lá o pedalzinho, a pedaleira, que eu posso acionar e ela para de forma repentina. Então, a máquina precisa ser capaz de fazer tudo isso. Isso eu tenho que identificar na máquina. Professor, mas eu não tenho essa capacidade de entender isso. É óbvio, eu não estou cobrando isso de você. Nem vou cobrar nesse momento, né? Mas aqueles que forem trabalhar na área, isso aí cada vez mais você vai precisar desenvolver como mantenedor, né? Olhar para a máquina e entender as funções, o que ela faz, o que precisa, qual é a capacidade que ela precisa ter para executar aquela função. Então é só transformar isso, né? Todas essas capacidades que eu tenho, eu vou lá e transformo. Por exemplo, transformar energia elétrica em energia mecânica. Isso eu vou transformar através de dois conjuntos. Primeiro, eu tenho que ter um sistema elétrico, que tem um painel elétrico, tem uma linha que sai do painel, uma fiação que sai do painel, vai lá até o motor, vai para a bombinha de refrigeração, que no nosso caso no campus nem está sendo usado. Tem uma luzinha, uma fiação que vai para a luminária, e tem outras alimentações, né? Tem fios que vão lá para os painéis de segurança, fios que vão lá para os sensores, os micro-switches para inversão de movimento e tudo. Eu estou aqui só coloquei 3, mas, na verdade, o sistema elétrico tem várias linhas de alimentação. Então, esse sistema elétrico eu identifiquei que precisa ter. Precisa ter um outro sistema que seja acionado eletricamente e transmita essa rotação. É o caso aqui do motor elétrico e das polias, das correias, que eu vou conseguir transmitir essa rotação para a caixa de marchas. Essa caixa de marchas, ela, além de ter as engrenagens e ter uma vedação, eu tenho um painel seletor lá na frente que, mecanicamente, por combinação de alavancas, eu troco as marchas de torno, igualzinho às marchas de carro antigamente. Né? Eu digo antigamente que a maioria dos carros estão saindo automático. Né? Então, eu vou identificando as funções. Sistema de fixação das peças. Tem que fixar a peça. Tem que ter um sistema para refrigerar, um sistema para movimentar os eixos. E nós temos ali eixos X e Y. Né? Lembrando que o Z é o da máquina. Né? A estrutura da máquina. A máquina tem que ficar rígida, ela não pode sair andando.
eu começo a trabalhar na máquina sai andando. Não, não pode. Ela tem que ter uma estrutura, algo que dê firmeza, rigidez a ela. E tem todo um sistema de segurança, que são as próprias botoeiras ali para me parar em emergência, os próprios freio mecânico e elétrico, né? Se é uma máquina que tem 2 tipos de freios, né? Eu piso ali naquele pedal, aquela ali no finalzinho tem uma chave que ela tem 2 batoques, então quando você aciona, gira, um daqueles batoques toca no microswitch, desarma eletricamente, mas também aciona uma sapatinha de freio para parar instantaneamente, né, senão não pararia instantaneamente como para. Só eletricamente demoraria para parar. Então, se eu conseguir identificar bem os conjuntos, eu agora posso, então, fazer a interligação. Quem é o responsável para transformar a energia e acionar a máquina? Está lá. Quem é que pode transmitir a rotação? Quem é que controla a RPM? Qual é o conjunto que é capaz de fixar as peças? Ou seja, tudo aquilo que eu identifiquei que eu precisava ter, eu identifiquei um conjunto, um sistema, melhor dizendo, um nível de sistema, já subdividi em nível de conjuntos e também já fiz uma divisão a nível de subconjunto, ou seja, eu estou aqui em 3 níveis, além da máquina, né? A máquina, sistema, conjunto e subconjunto. Então, essas 3 formas, ou 3 níveis, para essa máquina, atende. Tem máquinas que 3 níveis não dá, né? Tem máquinas que precisam de 7 níveis. A máquina é muito grande, é muito complexa, tem vários sistemas. Então, quanto maior a complexidade da máquina, mais a necessidade de criar um código mais estruturado com subdivisões. O problema não é nem o código em si, né? Eu queria até chamar essa atenção para não entrar nessa noia de fazer um código que represente tudo. Não. Você precisa fazer, inclusive essa subdivisão que nós fizemos aqui, ela poderia ser feita de outra forma. O que importa é que a forma que você fez, é óbvio, você não vai colocar, por exemplo, o sistema de refrigeração dentro do sistema elétrico. Aí tem erro, né? Desde que você não cometa nenhum erro, né? Tem a lógica de função, né? Você não misture as funções, qualquer subdivisão pode servir. O que importa é que a tua equipe entenda a divisão que você fez. Né? Quando você falar sistema de refrigeração do torno, todos os mecânicos sabem, todos os eletricistas sabem. Caixa de marcha do redutor, todo mundo sabe o que é. Sistema de segurança, todo mundo. Se você fez a definição da estruturação do código, né, que vai estar dentro do teu sistema, se o mecânico tiver em dúvida, ele vai lá e acessa a estrutura da máquina e tem os códigos. Mas tem que ser uma divisão tal que seja tranquilo para todos os mantenedores da fábrica, né, da tua equipe de manutenção. Então, isso é importante você fazer, e não entrar nessa noia de que tem que ser uma... Existem empresas, eu já trabalhei em empresas que têm uma norma. O primeiro conjunto de todas as divisões estruturais tem que ser sistema elétrico. O segundo conjunto tem que ser sistema de acionamento. Tem empresas que padronizam. Por quê? Para acostumar, para padronizar não só a pesquisa, padronizar a maneira como que se vai abrir os conjuntos. Então, tem empresas que são bem, bem rigorosas, né? Visa padronizar para poder pesquisar melhor e ter um melhor
fluir melhor no banco de dados dos equipamentos. Mas não é necessário, né? Aí eu diria para vocês que são grandes empresas, né? Empresas com 10.000 máquinas, empresas com 15.000 máquinas. Imagina, é uma quanto mais padronizado, melhor, né? Para a gestão da manutenção dessa empresa. Só que não terminou aqui. Eu agora preciso estruturar o código. Isso aqui eu só fiz a divisão. Eu preciso estruturar. Então, vamos supor que eu queira... Isso aqui é meu torno 01. Torno 01. Esse código, normalmente, você já encontra na fábrica, tá? Normalmente, você não inventa isso. Mas, se você pegar uma empresa pequena, você vai ter que inventar. A palavra inventar é planejar, né? Você vai planejar isso daí. Então, todos os tornos mecânicos convencionais terão um código TR. Todos os tornos CNC serão código TC. E é 01 porque é o primeiro torno. Se tiver um segundo torno, é o 02. Terceiro torno, 03. 04 e assim sucessivamente, né? Bom, qual é o primeiro conjunto do torno? É o conjunto A. Aí você já está trabalhando de uma forma alfa e você pode misturar alfabeto com número. Conjunto B, conjunto C, conjunto D, conjunto E, conjunto F, G, conjunto H. Então, você dividiu a tua máquina em 8 sistemas. Desculpa, né? Falei conjunto anteriormente. 8 sistemas. Sistema A, B, C, D, E, F, G, H. Mas cada um desses sistemas tem subconjuntos, tem conjuntos e subconjuntos. Então, eu posso dizer que o painel elétrico é o subconjunto 1 do conjunto 1 do sistema A. Né? Posso dizer que o motor elétrico é o conjunto 1 do sistema B. E assim sucessivamente, eu posso ir numerando os subconjuntos, os conjuntos dentro de cada sistema. Né? E se houver necessidade, e aqui a gente faz só um adendo, porque esse código ele vai crescer à medida que interessa para você pesquisar histórico de manutenção ou planejar ações de manutenção para um determinado subconjunto. O que eu estou falando? Olha aqui, o exemplo daqui está no sistema de refrigeração. O endereço para o mecânico realizar uma ação de manutenção no motobomba de refrigeração é TR01E1. Mas se ele for trocar o filtro, o tanque é o E2. Se ele for trocar o filtrozinho que tem dentro desse tanque, né, ele vai no endereço TR01E2. Ele não precisa criar um código E121, porque o código, além de crescer, isso aqui é uma peça, quando for fazer manutenção, eu vou planejar para o conjunto, e não para a peça. Então, nesse nível aqui, eu termino em conjunto. Mas nesse outro nível aqui, ó, no eixo X, eu tenho um avanço automático e tenho um avanço manual, que é o que tem nessa máquina. Né? O eixo do X ele pode avançar, se eu bater lá na massa, lá no dispositivo, ele pode avançar automático, ou se eu não acionar, eu tenho que avançar manualmente lá no colar. Então, aqui eu já tenho 2 subconjuntos que precisam de uma subdivisão. Porque esses subconjuntos eu posso ter ações de manutenção, que eu preciso distinguir entre qual é o motor, o que eu vou fazer, no motor de avanço ou no avanço manual? Qual é o subconjunto que eu vou trabalhar, né? Então, eu preciso definir
alguns conjuntos em subconjunto, mas não necessariamente todos vai precisar abrir. Por exemplo, no sistema de acionamento motor elétrico, eu não preciso abrir no subconjunto para polias, nem para correia. Isso aqui é peça. Todas as ações de manutenção vão ser planejadas aqui nesse conjunto. Então, à medida que eu vou crescendo esse código, eu vou ocupando espaço de memória no computador. Então, isso também tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco você tem um código de 8 dígitos, que é muito difícil para a equipe memorizar, e também ocupa um espaço de memória no computador muito grande. Teu histórico vai ficar enorme, o banco de dados vai ficar enorme. Teu pessoal de TI não é um sistema que vai ser muito fácil trabalhado. Vai ocupar bastante espaço. Então, vamos concentrar naquilo onde que realmente eu possa fazer ação de manutenção, num subconjunto que possa ser distinguido. No demais, não. É ser tratado como peça. Então, vamos lá, num exemplo de essa divisão já dentro de um sistema de manutenção aqui de uma empresa. Então, observa aqui que eu tenho a empresa J. Se eu clicar nessa cruzinha, ele abre para a seção J01, seção J02, 3, 4, 5, 6, 7. Cada uma dessas seções é uma parte fabril. Produtos especiais, semente cola 03, semente cola 05, aditivos, utilidades da fábrica. Então, cada uma dessas seções tem um código. Se eu clicar, e ele clicou aqui nessa tela, já está aberto, no J01, ele tem aqui, dentro dessa seção 1, vários setores, vários processos. Cura, ensaque, mistura, peneiramento, recebimento de matéria-prima. E ele codificou já a J01R, por exemplo, recebimento de matéria-prima. Se eu clico aqui nessa cruzinha, ele já vai abrir quais os equipamentos que tem dentro do recebimento de matéria-prima. Alimentador vibratório, britador de cal, moega de recebimento, transportador de correia. Então, eu já estou aqui em nível de equipamento, eu comecei nível de planta, J, nível de seção 01, nível de equipamento, e agora eu vou dividir esse equipamento. Então, está lá. O J01R TC0101, que é transportador de correia, ele tem um primeiro subconjunto, que é o motor 01, motor de acionamento. E tem um redutor 01, que é o RD01. Ou seja, quando você divide o equipamento, você faz o tagueamento ou faz a divisão estrutural da máquina em conjuntos de códigos, você faz isso para colocar dentro de um sistema e o sistema todo ser planejado, ser pesquisado de acordo com essa estrutura que você fez. Então, é importante ter essa estrutura, porque lá no meio do caminho, quando começar a sair as ordens de serviço, você não vai poder mudar essa estrutura. Já tem ocorrências dentro dela, já tem histórico dentro dela, e tem que ser essa, não vai poder mudar. Né? Então, tem que ter. Isso tem que ser pensado antes. A maioria das fábricas que vocês trabalham, essa estrutura já está feita, né? E já existe via um sistema de manutenção. O que é interessante para nós é que, sem ela, eu não consigo nem planejar, dizer aonde vai ser feito a ação de manutenção e nem pesquisar, buscar no histórico as ocorrências de manutenção. Bom, então, assim, pessoal, é importante
nesse momento, nós pararmos para pensar o que a gente viu em termos de planejamento de manutenção. O que a gente viu foi uma maneira de eu estruturar para dizer aonde vai ser feito aquela ação de manutenção, né. Até agora eu só preparei o aonde. Eu não disse o quê, nem disse o como, nem quem vai fazer e nem quando. Eu só estou, planejando um código, um endereço de manutenção, um tag, para dizer o que vai ser feito naquele endereço. Se eu não tiver esse endereço, nenhum mecânico chega lá. É óbvio. Aonde mora fulano? Mora na rua tal, na casa tal, e aí eu chego na casa do cara. Primeiro ele mora em Joinville, né, que é o endereço maior. Ah, não, eu posso pensar no endereço maior Brasil, ou posso pensar no endereço maior Hemisfério Sul, ou posso pensar no endereço maior Terra. Tá, isso não tem limite, né? Isso, na prática, não faz sentido. Para nós, começa pela cidade de Joinville. Onde você mora em Joinville? Eu moro no Costa e Silva. Ah, tá. No Costa e Silva você mora onde? Moro na rua Pavão, né? Que casa? Ah, 1337. Ah, legal. Então, esse é o endereço onde você mora. Então, nós estamos só idealizando o endereço aonde vai ser feito a ação de manutenção. Eu ainda não disse o que eu vou fazer, como vou fazer e quem vai fazer, ok? Até aqui tranquilo? Tem alguma coisa no chat? Não. Tranquilo, pessoal? Aqui? Tranquilo. Ok. Então, deixa eu só dar uma... só vou dar uma pequena introdução, eu não pretendo seguir com esse tema agora, mas para a gente, pelo menos, linkar para a próxima aula. Uma vez que eu dei esse endereço, uma vez que eu criei esse endereço de onde eu vou fazer a manutenção, eu agora vou começar a listar para aquele endereço quais ações de manutenção que eu vou fazer. Então, como é que a gente começa isso? Primeira coisa são informações de fornecedor. Esse é o ponto de partida. Pegar o manual da máquina, pegar o manual do fornecedor, ver o que ele sugere de ações de manutenção para ser feito. Ainda mais se a máquina for nova, se a máquina está em garantia, né? Então, o manual do fabricante é o teu ponto de partida. Então, normalmente, aqui tem um pedacinho do manual, tá lá, ó. Esse manual dessa máquina, que eu tirei lá do catálogo, tem lá. Na página tal, o que eu tenho que fazer nas primeiras 50 horas, o que eu tenho que fazer semanalmente, o que eu tenho que fazer mensalmente, o que tem que fazer a cada 6 meses, o que tem que fazer a cada 2 anos, e até o plano da manutenção programada e mais outras informações. Então, o fabricante ele vai te dizer quais são as ações mínimas que você tem que fazer. É daí para frente, né? Se a pessoa não achei o manual da máquina, vamos ter que ir atrás do manual da máquina, vamos ter que ir no fabricante, pedir outro manual. É importantíssimo que eu tenha essa referência para mim começar.
Se eu não tiver essa referência, aí eu vou ter que partir para uma outra coisa. Mas é importantíssimo que eu tenha essa referência. Essa informação também ela pode vir em forma de diagrama. Aqui tem uma folha, formato A4, está bem pequenininho aqui, não consigo enxergar nada, mas esse é um compressor datiloscópico, compressor de parafuso, em que ele faz um diagrama aqui das funções e colore, né? Coloca cores aqui, verde, azul, amarelo, vermelho, e associa isso às ações de manutenção, ou seja, é uma maneira de informar, mas uma maneira mais visual, né? Eu tenho o diagrama, eu tenho as instruções, mas se eu separar isso aqui, ó, agora eu vou abrir só o diagrama. Eu estou vendo aqui que essa parte da máquina é em azul, essa parte aqui é em vermelho, essa outra tem vários amarelinhos, tem vários verdes, né? E aqui está dizendo que tipo de fluido passa por cada uma daqueles partes que estão no diagrama da máquina. Aqui óleo, aqui passa líquido refrigerante, aqui passa gás, aqui passa água, aqui é a entrada de ar, enfim, né? Então é uma maneira de você entender o sistema da máquina, aqui ó, comando eletrônico e o que acontece. E ampliando a parte de baixo, aqui tem a periodicidade, o azul é para ser feito a cada 1.000, 2.000 horas. O vermelho é para ser feito a cada 6 meses. O cinza, que seja essa cor, a cada 1 ano. O verde a cada 1 ano também. E assim você tem o que vai ser feito, quando vai ser, qual é a frequência de ação, e está identificado com uma cor. Então, olha só, o que fazer, como fazer, né? E o quando, como fazer, são as instruções. Nessa forma de diagrama, ele está dito o que vai fazer, mas de uma forma bem simplificada. A maioria dos manuais faz isso daqui de forma descritiva, descrevendo, né? Ou em forma de tabela, né? Esse aqui já é um outro fornecedor, é um gerador. Observa as instruções, ó, inspecionar, limpar, trocar, o quê? O nível de óleo do motor do tanque. Eu tenho que inspecionar quando? A cada 10 horas ou diariamente. Então, eu vou ter aqui o que fazer, ali vou ter o quando fazer, e aqui eu vou ter como fazer, porque lá nessa folhinha aqui, ó, na seção do manual, está dito, está descrito como que eu faço para inspecionar o nível do óleo do motor do tanque. Então, é uma outra maneira que o fornecedor coloca as informações, aqui em forma de tabela, lá em forma de diagrama, né? Ou em formas descritivas. Então, essas informações eu preciso, é o meu ponto de partida para começar a fazer o meu plano de manutenção. Se eu não tenho esse plano de manutenção, se eu não tenho esse manual do fornecedor, eu tenho que buscar ele. Tem que ligar para o fornecedor, ver o tipo da máquina, ver todos os dados da placa de identificação da máquina, mandar para o fornecedor, ele vai mandar. Hoje em dia, pela internet, nem precisa mandar, ele baixa automaticamente o arquivo, manda para você, e aí você começa, então, a entender quais são as recomendações da máquina. Nem sempre eu vou pegar uma máquina que tenha manual. Eu posso pegar uma máquina que é antiga, não tem manual, né? Antigamente, né, na época que comecei a trabalhar, nem os pais de vocês provavelmente estavam vivos ainda, e o pessoal achava bonito o manual, principalmente o pessoal que ia fazer estágio, então ia fazer TCC, pegava e levava o manual para casa. Aí a gente procurava o manual, cadê o manual? Sumiu, não tem manual.
os manuais sumiam, porque o pessoal achava bonito, né, para colocar no relatório, fica legal, colorido, então impressiona bem. Mas, em compensação, a manutenção ficava perdida, porque foi-se a informação. Então, era difícil e o fabricante não se coincidisse de ele não estar mais produzindo aquela máquina, saiu de linha, não tem mais aquela informação, você fica perdido. De onde eu vou tirar essa informação? Então, a primeira é buscar o fornecedor, né, que vai vir de diversas formas, ou descrevendo, ou sob tabela, ou sob forma de diagrama, mas vem a informação. E quando não tiver, aí eu tenho que buscar aí a informação de dentro da fábrica. Certamente. Você tem um mecânico, você tem um eletricista, tem um mantenedor mais antigo que já fez várias vezes manutenção nessa máquina. Então ele vai ser a tua referência. Pô, professor, mas isso vale? Sim, claro que vale, né? Ah, mas eu vou acertar? Não, pode ser até que você não acerte da primeira vez do plano, porque essa pessoa, esse profissional, talvez possa esquecer alguma coisa, mas é teu ponto de partida, né? Você precisa ter um ponto de partida, ou preferencialmente, ou não, preferencialmente tem que ser o fabricante. Se não tiver, não existe mais o fabricante, você tem que apelar para um profissional que conheça a máquina já de algum tempo e que tenha feito várias atividades de manutenção nela, tá? Então, essas duas fontes são as formas que eu tenho para intervir, começar a explicitar as ações dentro da manutenção. Assim, pessoal, recapitulando o que a gente viu hoje, nós estamos trabalhando, desenvolvendo o nosso modelo de gestão, que é foco contínuo. A primeira etapa importante desse modelo é estabelecer um planejamento de manutenção, onde a gente vai levantar as máquinas, tirar os dados dela, definir a criticidade, a gente viu isso na aula passada, colocamos aquele exercício para vocês treinarem e utilizar o diagrama para definir criticidade, não sei quantos avançaram com aquilo, mas tudo bem, na próxima aula a gente revê aquilo antes de seguir e antes de passar essa atividade de criticidade para vocês. E hoje a gente viu que, definida a criticidade, né, que vai importar, inclusive, né, vai impactar bastante no plano, nas ações, a gente viu como é que eu vou conseguir colocar no papel todas essas ações. Primeiro, estruturando um código, um endereço de manutenção, aonde vão ser feitas as ações, e aí começar a listar as ações partindo das informações do fornecedor, do manual, ou, se eu não tiver o manual, buscando essas informações dentro de casa através de um profissional que já fez essa manutenção algumas vezes. Então, o caminho é esse. Não, ninguém faz diferente disso. Qualquer empresa trabalha dentro da mesma forma, da mesma sequência, né? E, claro, se você vai trabalhar numa empresa grande, esse plano já está pronto. O que você vai fazer é as ações de manutenção, ir atrás do que está programado nas horas de serviço. Mas se você trabalha numa empresa pequena, muitas das vezes nem existe o plano, você que vai ter que fazer o plano, você que vai ter que programar a estruturação da fábrica, a estruturação dos endereços de manutenção, dividir a fábrica em plantas, dividir em linhas de produção, em código de máquinas, em sistemas, em conjuntos, em subconjuntos, porque se você não fizer isso, você não consegue se organizar com suas ordens de serviço, você vai ficar doido, né? E corre o risco de ainda ter trabalho dobrado, retrabalho, e ter coisas que não consiga ser atingido porque simplesmente o plano não conteve, né? Não pensou, porque não estava estruturado essa codificação. Então, é fundamental essa etapa dentro
do nosso sistema de manutenção. Por hoje, a gente estava planejando ir até aqui, só recapitulando, a atividade 4, alguns não estavam aí, eu expliquei. Está faltando 5 alunos para me corrigir, eu pretendo fazer isso agora de manhã e postar a correção para vocês. Fiz algumas considerações da correção que alguns de vocês, a maioria de vocês, não levou em consideração, né, porque são novos e ainda não estão acostumados com essa questão de ter um relatório de informações de manutenção, como a monitoração de vibração e o que eu faço com essa informação e o que eu transmito para a minha equipe, né, através desse laudo. Então, isso é questão de prática. Então, vocês exercitaram um laudo, eu fiz algumas considerações, vou devolver para vocês. De modo geral, o pessoal está indo bem, mas tem alguns aspectos que são importantes frisar. E não se esqueçam de desenvolver essa atividade 6, que é uma atividade sem notas, mas é uma atividade para vocês praticarem o uso do diagrama de criticidade, porque a atividade 7 será postada e vocês vão ter que fazer uma definição de criticidade para algumas máquinas, né, que vão ser colocadas. Eu só vou verificar quem eu esqueci de anotar que estava presente, não que seja presença, mas é só para mim saber quem estava presente. O André chegou depois aí. A Bruna já estava, Camila chegou depois, Daimar, o Gabriel, os dois Gabriel Alain, Gabriel Chons, Helena, o Henrique chegou depois também, a Isabela já estava, o Zé Vitor já estava, o Matheus, tá por aí, chegou o Matheus, e só parou no Matheus, né? Romero não está aí, Samuel não está aí, o Theo, Vinícius e o William não estão aí. Tá, ok. Pessoal, alguma colocação, alguma dúvida? Alguma pergunta? Vocês são sempre quietinhos assim, não? Com todo mundo? Acho que agora não tem dúvida, professor. Agora, né? Certo. Agora. Tá bom. Então, quando surgir a dúvida, não esqueça de perguntar. E só não podem ficar com ela, né? Mas não esqueça de perguntar e acionar pelo e-mail, pelo chat, enfim. Estamos à disposição para esclarecer, tá? Obrigado, então, pela presença. Uma boa semana para vocês e até a semana que vem. Beleza, boa semana aí, professor. Igualmente, Zé Vitor.